Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de me formar na faculdade. Fiz o curso de administração. Já tinha feito alguns estágios, até que consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, na área em que me formei. Pensa na minha alegria. Eu estava tão eufórica que, olha, bastava olhar para mim para saber que eu estava muito feliz. Minha família também, né? Muito orgulhosa. E foi ali naquela empresa que o destino colocou o Elton no meu caminho. Assim, no primeiro momento, confesso que ele nem chamou muito a minha atenção, até porque era um cara assim bem reservado. Parecia ser um pouco tímido. Quase não conversava comigo. Aliás, ele não era de muita conversa com ninguém. Um dia, na hora do almoço, até chegamos a sentar juntos na mesma mesa. Mas nem mesmo nesse dia, ele puxou conversa. Ficou ali na dele, sabe? Olhando pro celular, quer dizer, até olhava para mim de vez em quando. Mas não abria a boca para nada. Na verdade, depois de um tempo, por incrível que pareça, foi justamente esse seu tipo que começou a me chamar a atenção, despertar meu interesse por ele. Tanto que um dia, no intervalo, foi justamente eu que me aproximei dele e puxei conversa. Perguntei: oi, Elton, tudo bom? Me diga uma coisa, não leva a mal, tá? Mas por que você é assim tão quietinho? Ele fez um gesto assim, como se não soubesse, e falou: sei lá, é meu jeito, sempre foi assim. Eu já sabia que sua família era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fazia 3 anos que ele tinha vindo embora para Curitiba com os pais. Mas o resto da família continuava morando lá. Avós, primos, tios. Eu sabia disso porque já tinha conversado com uma colega sobre ele. Repito, depois de um tempo, aquele jeito dele, assim, começou a mexer comigo, despertar meu interesse. E eu comecei a especular, fazer perguntas sobre ele para os outros colegas e acabei descobrindo alguma coisa. Acho que aquele foi o dia em que a gente mais conversou, quer dizer, quem mais falou fui eu, né? Ele só respondia. Pelas tantas, eu perguntei: você deixou alguma namorada lá em Campo Grande? Namorada? Não. E aqui? Vai dizer que você ainda não conheceu ninguém interessante aqui em Curitiba. Ele olhou para mim assim, como se estivesse até meio surpreso pela minha curiosidade. Não. Até agora, pelo menos, não. Sabe, ele usava palavras curtas, frases curtas, respostas assim bem objetivas. E com o tempo, quanto mais próximos íamos ficando, mais eu ia me dando conta de que era o jeito dele mesmo, né? Ao mesmo tempo, era uma pessoa que parecia tão doce. Eu nunca o via falando de ninguém, por exemplo. Até porque falava tão pouco, né? Pelo contrário, parece até que se afastava quando começava alguma conversa desse tipo. E isso, acho que não preciso nem dizer, foi me encantando mais e mais. Tanto que comecei a me pegar pensando nele. Nos finais de semana, quando não tinha serviço, expediente, eu sentia muito a sua falta. Não via a hora de chegar à empresa só para poder vê-lo de novo. Aos poucos comecei a me aproximar, demonstrar meu interesse, a fazê-lo perceber que nessas alturas já estava gostando dele. Só que no fim, tive inclusive de tomar iniciativa, por conta da sua timidez. Um dia eu o convidei para almoçar, mas marcamos para um outro lugar. Não naquele restaurante onde a gente costumava almoçar todo dia. E foi ali que eu fiz uma coisa que eu julguei que nunca fosse fazer na minha vida. Me declarei. Quando falei que estava gostando dele, ele me olhou de um jeito tão surpreso. Depois sorriu
como se tivesse ficado feliz. E quando ele falou que estava surpreso, porque ele chegou a dizer, e ainda acrescentou assim: quer saber de uma coisa? Eu fiquei na expectativa do que ele iria acrescentar naquelas alturas. E o que ele acrescentou foi uma coisa que eu sinceramente não esperava. Eu também. Ele só falou aquilo. Eu também. Disse apenas aquela frasezinha curta, como era o seu estilo. Só que para mim bastou. Era o que eu precisava ouvir. E mesmo simples e pequena, deve ter sido a frase mais linda que eu já tinha ouvido na minha vida. Olha, a gente se beijou naquele momento mesmo e depois se abraçou. E depois daquele dia, nunca mais a gente saiu de perto um do outro. A verdade é que tudo aconteceu tão rápido. Era muito amor envolvido. Eu fiz questão que ele conhecesse minha família logo nos primeiros dias. Até porque em casa eu já tinha contado para todo mundo que estava namorando. Depois foi a minha vez de conhecer a família dele. Para minha alegria, todo mundo gostou de mim. Eu já esperava isso. Até porque ele falava tão bem da família. Minha sogra, por exemplo, não sabia o que fazer para me agradar. Depois eu pude entender por que o Elton era daquele jeito. Em sua casa, todo mundo era bem parecido. Ele tinha quem puxar. Começamos a namorar logo depois daquele primeiro beijo, daquela minha iniciativa, aquela minha declaração. Ao longo do tempo, namoramos, noivamos, tudo como um manto figurino. Eu nem acreditei quando ele colocou aquele anel de noivado no meu dedo. Ficava olhando para minha mão o tempo todo, sentindo aquela coisa gostosa. Eu olhava e quase não acreditava. Quando ainda estávamos noivos, ele me levou finalmente para conhecer a cidade onde eu tinha nascido. Eu nunca tinha ido ao Mato Grosso do Sul. Aliás, nunca tinha saído do Paraná. Para mim foi uma grande novidade. Conheci Campo Largo, casa dos pais dele, dos avós, dos tios, dos primos. Conheci, em muito pouco tempo, praticamente a família toda dele. E me diverti um monte naquele feriado prolongado que passamos lá naquele lugar. Quando marcamos a data do casamento, por uma questão financeira, achamos melhor fazer uma coisa bem simples. Casamos só no cartório. Depois, fizemos um jantar, apenas para os parentes mais chegados. Inclusive lá de Campo Grande, apenas algumas pessoas vieram para nos dar os parabéns. E depois do casamento, passamos a viver a nossa vida a dois. Eu me sentia vivendo um sonho, um lindo conto de fadas. Quando que eu poderia imaginar que a minha vida fosse mudar tanto assim, de uma hora para outra? Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que fosse conhecer alguém tão especial. Que a gente fosse se apaixonar e acabar se tornando marido e mulher. Depois do casamento, ainda voltamos lá ao Mato Grosso, outra vez. Lembro que fomos passar um Natal com seus avós. Aliás, foi lá que eu descobri que estava grávida. Incrível, né? Quer dizer, pelo menos foi lá que eu comecei a ficar desconfiada. Na véspera de Natal, eu tinha passado o dia todo sentindo algumas coisas assim esquisitas, né? Desconhecidas para mim. E à noite, um pouco antes da ceia, a avó do Elton veio conversar comigo. Olhou assim para mim e depois falou: não sei não, Andréia, mas será que você não tá... Acho que nem vou falar. Não fala, vó. Eu já estava até chamando de vó. Ela falou e ficou assim meio na defensiva, né? Fala, o que é? Eu acho que você tá grávida. Grávida, eu? Não, a senhora tá enganada, eu... Será, vó?
Olha, eu fiquei num estado de empolgação que só eu sei. Claro que fiquei na dúvida. Não tive, nem ela, né? Tivemos a certeza. Mas ficou toda a família assim, agitada. Principalmente, claro, eu e o Elton. Pois temos o nosso primeiro filho. Era tudo o que a gente queria da vida. Já estávamos conversando sobre isso desde que tínhamos nos casado. Somente depois que retornamos, marquei uma consulta, fiz o teste e, graças a Deus, tudo se confirmou. Eu estava mesmo grávida do nosso primeiro filho. Foi muita alegria e muita felicidade. Meus pais ficaram eufóricos, tá? Pois seria o primeiro neto que eles teriam. A família do Elton também recebeu a notícia da melhor forma possível. Foi uma bênção, tanto para minha família quanto para a família dele. Comecei a fazer o pré-natal e tudo estava indo bem, mas bem demais, sabe? Tudo assim como um manto figurino mesmo. Tudo parecendo um sonho, conto de fadas, desde o casamento até a descoberta daquela gravidez. Desde o comecinho da minha gestação, como costuma acontecer com a maioria das mulheres, pelo menos, né? Eu sentia desejos. Sempre via falar que havia mulheres que sentiam desejo de comer alguma coisa, mas nunca pensei que pudesse ser uma coisa assim tão real. Sempre achei que fosse exagero. Só que desde o comecinho, eu acordava à noite sentindo vontade de comer alguma coisa. Se visse alguma coisa na televisão, por exemplo, uma comida diferente, podia contar que eu ia ficar com vontade de comer. Meu marido nunca poupou esforços para não me deixar passando vontade. Quantas vezes ele pegou o carro tarde da noite e saiu para procurar algum lugar aberto para ver se encontrava o desejo, o objeto do meu desejo. Às vezes, né? É claro que não tinha lugar aberto, mas ele nunca se negou, pelo menos a tentar. Sempre procurou fazer todas as minhas vontades. Quando chegou o mês de março, a avó do Elton estaria completando 70 anos e os parentes resolveram fazer uma festa para comemorar. A família do Elton resolveu ir para lá e nós, apesar da minha gravidez, decidimos ir também. Seria uma homenagem bonita, né? Que eles iam fazer para a avó. Desta vez, até a minha mãe foi junto. E quando chegamos, apesar de não estarmos mais na época de produção de manga, tinha um pé ali na propriedade da dona Janete que ainda estava produzindo. Segundo ela, era uma produção tardia. Quando estivemos ali na época do Natal, por exemplo, lembro que eu tinha comido algumas mangas colhidas do pé. E não sei o que me deu, mas senti desejo de comer manga. Como já tinha acontecido outras vezes, acordei o Elton com aquela vontade me consumindo. Lembro dele falando: sério, amor, você tá querendo agora? Tá muito escuro lá fora. Não sei se eu vou conseguir achar alguma no pé. Aliás, será que não vai te fazer mal, assim, grávida? Sei lá, de repente amanhã de manhã? Tá bom. Mas se o nosso filho nascer com uma marquinha em forma de manga na pele, a culpa é sua, viu? Falei aquilo de brincadeira, claro. Quando bati o desejo, tinha de ser na hora. Mas ele tinha razão. Além de tarde, estava escuro lá fora. E ainda podia acabar me fazendo mal. Ou então, pro meu filho, tomei um copo d'água e tratei de dormir. Mas no dia seguinte, a vontade parece que veio mais forte. Repito, apesar de estar fora de época, tinha um pé de manga ali na propriedade que estava produzindo ainda. E durante o dia, conseguimos encontrar, pela minha visualização, 3 frutos lá em cima e bem graúdas, assim pelo meio das folhagens. Só que estavam muito no alto. Olha, eu salivava de tanta vontade.
Tem uma estaca ali perto que o pessoal costumava usar para balançar o pé, né? E a fruta cair. Só que o Elton preferiu subir diretamente no pé. Era uma árvore bem forte, com galhos grossos. Eu até fiquei preocupado em vê-lo subindo naquela árvore, embora ele já tivesse subido ali, pelo que me contou, várias vezes. As frutas, essas graúdas, estavam nos galhos mais acima. Lembro que ele já estava numa altura considerável e eu ali embaixo gritando preocupada: Elton, desce daí, amor, deixa para outro dia, eu não quero que você se machuque. Lá de cima, ele só fazia sinal com a mão e ria, como que dizendo que estava tudo bem. Pelas tantas, começou a chacoalhar o galho para ver se algum fruto caía, e foi nesse momento que aconteceu o imponderável. Não sei, até hoje ninguém sabe se ele se desequilibrou, se escorregou, ou se assustou com alguma coisa e tendo assim fazendo um gesto assim que não devia. Só sei que eu senti aquele gelo na espinha só de ver aquela cena, porque ele caiu com tudo lá de cima. E antes de desabar no chão, ainda foi batendo nos galhos. Até porque, repito, estava numa altura assim considerável. De repente, aquele barulho seco no chão. No que ele se estatelou, eu corri na sua direção. Estava um pouco afastado assim do pé. Ele estava caído com os olhos fechados, como se estivesse desmaiado, imóvel. Comecei a mexer nele, a tocá-lo. Amor, você está bem? Elton, você está me escutando? Fala comigo. Nenhum movimento, nenhum som. Ele parecia ter perdido os sentidos com a queda. Foi então que eu vi aquele filete de sangue correndo da sua nuca. E foi o que bastou para eu entrar num desespero ainda maior. Comecei a gritar, a chamar por todo mundo. Não demorou muito para um monte de gente se aglomerar ali. Inclusive a sua avó, sua mãe, a minha mãe, inclusive. Como me arrependo de pedir que ele fosse colher uma manga para mim. Só que, por outro lado, meu Deus, como que eu poderia imaginar? Tudo aconteceu num momento em que estávamos tão felizes, vivendo a melhor fase do nosso casamento. Não sei como não desmaiei, eu tive um troço diante daquela cena. Ou de repente, esse foi um medo que tomou conta de mim, de perder o meu bebê. Nem eu, nem a família dele conseguimos fazer nada. Ele até foi deslocado até o pronto-socorro, mas infelizmente já saiu de lá sem vida. Retomar a minha vida depois dessa tragédia foi a coisa mais dolorosa que tive de fazer. Eu acho que se não fosse pelo bebê que eu trazia no ventre, teria desistido de tudo. De tanta falta que meu marido me faz. Eu só sabia chorar. E todo dia, quando conseguia dormir, e de manhã, quando amanhecia, eu ficava me perguntando, será que aconteceu mesmo, meu Deus? Será que meu marido não foi para o trabalho? E de repente eu estou pensando nesse pesadelo que eu tive, mas não aconteceu nada. É claro que não era pesadelo nenhum. Tinha acontecido. Quando dei à luz, foi um momento tão confuso. Uma mistura de sentimentos. Fiquei feliz, é claro que fiquei, imagine. Mas ao mesmo tempo aquela dor, aquela sombra de tristeza que nunca mais saiu do meu lado. Quando os parentes foram à maternidade me visitar, fiquei olhando para os rostos daquelas pessoas, para cada canto daquele quarto,
esperando que a qualquer momento meu marido aparecesse, se aproximasse de mim ali na cama. Embora eu soubesse que isso nunca mais iria acontecer. Jamais ele teria a chance de conhecer o filho. Um filho que ele amou desde o começo. Com quem fez planos, com quem sonhou. Foi inclusive ele que escolheu o nome do nosso menino, João Pedro. Esteja onde você estiver, tenho certeza de que é um lugar bom, porque você merecia. Você jamais estaria num lugar ruim. O tamanho do teu coração era uma coisa assim que qualquer pessoa que te conhecesse imediatamente, bom, talvez não imediatamente, né? Pelo teu jeitinho quieto, aquele jeitinho tímido que você tinha, mas quando te conhecia a fundo, sabia que você merecia sempre o melhor lugar desse mundo. Não permita de onde estiver que a força me abandone. Porque nosso filho, você sabe, ele precisa muito de mim. Continuo te amando. A morte nos separou, uma tragédia que ninguém poderia imaginar. Mas um dia, não sei de que jeito, não sei onde, estaremos juntos outra vez. Disso não tenho dúvida. Há um ditado que diz: a morte pode ser mais forte do que a vida, mas jamais será mais forte do que o amor.